Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos envolvendo. Estamos atendendo a um pedido da BBN para traçarmos algumas reflexões, algumas considerações sobre o tema virtude, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Antes, nós vamos fazer a leitura de uma página, fazermos uma prece para começarmos as nossas reflexões. A página é do livro Pão Nosso, intitulada Em Tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles, durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo? Ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Façamos a nossa prece. Jesus, querido amigo, mestre, doce meigo Rabi da Galileia, rogamos, Senhor, a tua inspiração para as nossas reflexões, proporcionando-nos o entendimento correto, Senhor, da mensagem de luz, de esperança e de consolo que a doutrina espírita traz, traduzindo para nós, Senhor, os teus ensinamentos. Que a tua presença acerene a nossa alma, pacifique as nossas emoções e torne possível recebermos o socorro que os benfeitores espirituais nos oferecem. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade, por este momento de reflexão evangélica. Que a tua paz permaneça nos envolvendo. Em nome de Deus, teu e nosso Pai. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos começar as nossas reflexões acerca do tema a virtude, conforme dissemos, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 8. A doutrina espírita, em seu caráter científico, filosófico, religioso, nos apresenta esclarecimentos que nos oferecem consolo, encorajamento para seguirmos em frente dos diversos desafios que a vida nos traz. Temos refletido ao longo do tempo sobre as bases dessa doutrina, a existência de Deus como Supremo Criador, soberanamente justo e bom, a sobrevivência da alma à morte do corpo físico, as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual, o intercâmbio que existe entre esses dois planos, a reencarnação,
que é o retorno do espírito à vida corporal, como oportunidade de refazer o caminho, de quitar-se com as leis de Deus, de reconstruir aquilo que não ficou bem trabalhado, de refazer suas relações. A reencarnação expressa a misericórdia de Deus, confiando de que todos caminhamos para a evolução. As bases da doutrina espírita trazem para nós o consolo, como disse-nos Jesus, que iria, mas que enviaria aquele que nos consolasse. Os ensinamentos espíritas estão pautados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a apresentação, na primeira questão do Livro dos Espíritos, sobre o que é Deus, e em todo o decorrer das obras kardecianas. A presença da orientação de Jesus acerca da nossa responsabilidade com o crescimento moral e as ferramentas que ele nos oferece para alcançarmos esse crescimento é o que está o tempo todo na doutrina, posto na doutrina espírita. Jesus é o grande amigo, o grande mestre, o grande irmão. É a nossa referência de um comportamento liberto de egoísmo, de orgulho, de tantas paixões que nos maltratam e acabam maltratando também aqueles com os quais mantemos relacionamento. As assertivas que Jesus nos traz de cunho moral são colocadas de maneira tão clara, mas ainda assim nós nos confundimos. Nós tentamos moldar os ensinamentos do Mestre às nossas conveniências, mas a doutrina espírita traz uma clareza muito grande acerca dessa possibilidade de uma vivência empática, altruísta. O Mestre não teorizou sobre o amor, ele vivenciou. Ele apresentou para nós a possibilidade real. É possível viver respeitando o outro. É possível viver nos colocando no lugar do outro. E assim, nós vamos ter a medida do que fazer. Em caso de dúvida, em uma atitude com o outro, nos coloquemos naquele lugar. Nos coloquemos naquele lugar para que possamos avaliar se gostaríamos de receber aquele tratamento. É interessante que quando Jesus nos fala, já naquela época, e ele chama a atenção para um comportamento muito comum, o comportamento hipócrita. Quando ele se dirige ao comportamento dos fariseus, que prezavam tanto a limpeza externa, o lavar as mãos, todo um culto a rituais externos, e ele chama a atenção, dizendo: túmulos podres por dentro, apenas caiados por fora. Chama-nos a atenção para uma vida equivocada de aparência no bem, sem um comprometimento real com o bem, com o belo, com o verdadeiro. Quando nós pensamos nessa chamada de atenção de Jesus para esse comportamento, nós nos lembramos da nossa própria conduta, nós refletimos sobre o nosso próprio comportamento. Estaremos nós repetindo a conduta de adorar a Deus, de amar a Jesus, dentro de 4 paredes de um templo religioso, seja ele qual for? Ou já estamos nos colocando disponíveis para uma melhora íntima verdadeira, no dia a dia, no cotidiano? É importante que a gente concentre a nossa energia, a nossa força, o nosso empenho nessa reforma íntima, compreendendo as nossas possibilidades e avançando cada dia um pouco. Neste mesmo capítulo, Sede Perfeitos, que trata da questão da virtude, fala também dos bons espíritas. E não diz que os bons espíritas são aqueles seres perfeitos, angelicais, meigos, fofos, dóceis, suaves o tempo todo. Não. Diz que os verdadeiros espíritas são aqueles
Os verdadeiros espíritos, os bons espíritos, são aqueles que apresentam uma transformação moral e um esforço contínuo por domar as más tendências, as más inclinações. Trazendo para nós a reflexão de que é preciso que a gente enfrente as nossas dificuldades. A nossa dificuldade de amar, de não nos melindrar, a nossa dificuldade de ser altruísta, de nos libertar dos apegos materiais, da vaidade. É importante que a gente olhe para dentro de nós, identifique a nossa fragilidade, aonde a gente é vulnerável moralmente e se empenhe para fazer as modificações necessárias. Não para que nos transformemos de uma noite para o dia em seres angelicais, plenos, conscientes, não. Mas para que a gente demonstre um empenho diário, acreditando que a modificação é de dentro para fora. E ela requer trabalho, empenho, dedicação de tempo, de esforço. Nós ficamos durante muito tempo com hábitos arraigados que hoje requerem esforços mesmo para a gente modificar, para a gente desconstruir certos comportamentos que já nos machucaram muito e já machucaram pessoas à nossa volta. Então, quando eu olho para mim e me percebo vulnerável no melindre, eu preciso trabalhar isso. Por que eu me melindro? Por que essa situação me atinge tanto? Por que o comentário de uma pessoa sobre mim me desestabiliza a ponto de eu não me respeitar, de eu não ter estima por mim mesma? Quando a gente pensa em Jesus, quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo, é porque o movimento tem que ser de dentro para fora. Eu preciso me respeitar, me compreender, para ter condições de respeitar e compreender o outro. Eu preciso olhar o meu erro, o meu equívoco, com empenho, com atenção, mas também com compaixão, entendendo que eu tenho fragilidade e que eu posso me fortalecer, eu vou me fortalecer. Daí eu consigo também ter esse olhar para o outro com uma rigidez menor, com uma flexibilidade. Um dia ele também vai se melhorar. E o que eu posso fazer para ajudá-lo? É um equívoco quando a gente pensa que cabe a nós modificar o outro, transformá-lo. Cabe a nós o empenho da nossa transformação, da nossa modificação. E que isso possa influenciar outros comportamentos a caminhar. A gente pode contribuir, exemplificando, acolhendo, amparando, mas sempre tendo em mente que o caminhar é um caminhar também muito pessoal. Nós podemos contribuir, mas não podemos caminhar pelo outro. Nós podemos ajudar, dar a mão, mas ele precisa se reerguer e dar os passos. A mensagem de Jesus, quando ele conversava com os discípulos, pessoas como nós, pessoas comuns, mas pessoas de boa vontade, nunca foi de que eles fossem perfeitos da noite para o dia, de que eles se modificassem, que virassem anjos, não. A mensagem sempre foi da perseverança. Por isso que ele investiu naqueles homens simples, alguns mais oscilantes, outros mais firmes, mas ele investiu naquilo que ele sabe que a gente tem. É o potencial de evoluir. E hoje Jesus permanece conosco, nos convidando a trabalhar com ele, começando pelo trabalho interno. Então, que as nossas ações, que os nossos esforços sejam movidos por uma sinceridade, para que ao olharmos dentro de nós e conversarmos com Jesus, ele saber que nós estamos sendo cristãos e não parecendo cristãos. É preciso que a gente tenha calma, empenho, paciência, sobretudo confiança de que nenhum de nós caminha sozinho. Deus, soberanamente justo e bom, traz para todos nós, no nosso renascimento, a companhia espiritual
que é o nosso apoio, o nosso anjo da guarda, o nosso tutor espiritual, aquele que nos acompanha, que nos adverte, que nos incentiva, que nos abraça e que também compreende o nosso livre-arbítrio. Pelas escolhas que fazemos, ele sabe que nós vamos fazer uma colheita, porque é assim, é a lei de ação e reação. Como nós conversamos, ninguém pode caminhar pelo outro. Os tutores espirituais não podem evoluir por nós, eles não podem nos evoluir. Eles apresentam recursos, amparo, incentivo, através de páginas, através de vídeos construtivos, sugestões, intuições, mas a decisão de nos melhorar é sempre nossa. E é importante que a gente reflita que o desenvolvimento de virtudes é um caminhar. À medida em que a gente caminha e amadurece espiritualmente, a gente vai adquirindo experiência, maturidade espiritual. A gente vai escolhendo caminhos melhores. As virtudes são todas importantes. Como o Livro dos Espíritos nos colocam na proposição, quando é perguntado qual a virtude mais meritória? Qual é a virtude mais meritória? Questão 893 tem a resposta. Todas as virtudes são meritórias. Elas formam um conjunto de aquisições espirituais importantes. Agora, é importante que a gente desenvolva virtudes devagarzinho, conscientemente, para que elas estejam efetivadas. Para que esse comportamento virtuoso não se apresente somente em público, mas também no particular. Quando tivermos como testemunha apenas nós mesmos, a nossa consciência e Deus. Então é importante que a gente invista para que cada conquista virtuosa seja efetiva, não seja só uma aparência. Se eu me percebo ainda suscetível de me ferir no meu orgulho, de pessoa que não é a mais importante, porque a minha ideia, que eu achava tão boa, tão maravilhosa, não foi aceita, eu preciso refletir sobre esse comportamento. Por que a minha ideia tem que ser sempre aceita? Por que eu ainda me olho como pessoa mais importante? Eu sou uma pessoa importante. A minha vida tem valor, mas a vida do meu próximo também tem. Ela também é importante. O seu caminhar também é importante. Nós estamos caminhando juntos. E quando nós pensamos como Jesus apresenta a mensagem de amor de uma maneira tão simples, quando ele pede a gente que adore a Deus de coração, de espírito, ou seja, que a gente seja, não aparente ser. E quando a gente abraça a mensagem de Jesus, a gente inicialmente fica muito ansioso por querer ser uma pessoa melhor, a gente fica muito triste quando a gente erra. Ai, mas por que eu fiz isso? Puxa, eu acabei de assistir uma palestra, acabei de assistir uma live, um vídeo, li esse livro, vivi essa experiência e repeti o erro. Meu Deus, por que eu sou assim? Porque a gente está imperfeito, a caminho de melhorar. Então a gente não deve desistir da gente. E nem ter pressa de chegar ao nosso objetivo, para que as lições sejam aprendidas de uma maneira firme. Quando a gente pensa, quando a gente admira pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, a gente pensa que eles já nasceram assim. Não. Eles se construíram historicamente, ao longo das idas e vindas. Nas sucessivas reencarnações, eles foram fazendo escolhas que os levaram a uma posição mais feliz espiritualmente. Mas pensemos, o objetivo de Madre Teresa de Calcutá, quando trabalhava com os pobres lá na Índia, era alcançar o Prêmio Nobel da Paz? Não. O alcance desse reconhecimento mundial foi consequência. E foi importante
que uma pessoa do bem, uma pessoa caridosa, tivesse essa visibilidade internacional. Mas ela já fazia o bem pelo entendimento, não por uma obrigação, não por um temor do que poderia lhe acontecer se ela não fosse uma pessoa boa. Não. Era o bem pelo bem. Esse é o ápice do alcance da virtude. Então, a questão não é esperar reconhecimento, que as pessoas entendam, que sejam gratas, que nos abracem, não. A questão é entender qual é a parte que nos cabe na obra do Pai. O que eu posso fazer com os meus recursos intelectuais, com as minhas habilidades, em prol de uma vida melhor para mim e para quem convive comigo. É importante que pessoas como Madre Teresa recebam uma premiação de caráter internacional para que a gente veja que o bem é reconhecido. E ele traz felicidade, ele traz leveza, ele traz suavidade. E a gente vai percebendo que nós também podemos ser assim. Nós podemos também construir um comportamento mais altruísta, mais respeitoso, menos egoísta. É importante que a gente fixe no nosso sentimento essa certeza. Eu posso me melhorar a cada dia. Eu posso lutar contra as minhas más tendências e vencê-las, sem desistir. Quando o cansaço bater, a gente faz uma pausa, respira. Quando estiver cansado, descanse, não desista. Deus não desiste da gente. Por isso que nós reencarnamos. Por isso que nós temos todas essas possibilidades aqui para caminharmos. E Jesus, nosso modelo e guia, está nos oferecendo um material importantíssimo, fundamental para que a gente continue a caminhada. Jesus, apresentado no Livro dos Espíritos como modelo e guia da humanidade, quando Kardec pergunta: qual modelo, qual referência nós podemos ter de perfeição? Qual referência a gente pode seguir? E os Espíritos respondem: Jesus. É a resposta mais sintética do Livro dos Espíritos. Ele é a referência que a gente tem. Então, que a gente não se iluda nos modismos, em seguir esse ou aquele, que muitas das vezes apresenta uma proposta exótica, complexa, quando a gente pode usufruir da simplicidade que a gente já tem com Jesus. Faça ao outro o que você deseja que seja feito com você. É a proposta mais moderna, mais desafiadora. Olhar para o outro, desejar para ele o que eu desejo para mim. É uma equação simples, que eu só não consigo realizar quando eu não percebo a importância da vida do outro. Quando eu me coloco como o centro do universo. Todos somos importantes para Deus. Todos somos importantes, como Jesus disse. As ovelhas de meu Pai. Na parábola da ovelha perdida. 100 ovelhas, uma se perde. Ela é tão importante quanto as outras 99. A segurança dela é tão importante quanto a segurança das demais. E aí o bom pastor vai resgatar aquela ovelha e atrás de novo para o aprisco, para a segurança. E quando nós, ovelhinhas teimosas, insistimos naquele caminho que nos fere, que fere o outro, a gente recebe a mordidinha do cão pastor. Sabe, quando a ovelha vai se afastando e está indo para o perigo, o que o cão pastor faz? Ele vai lá e começa a mordiscar ela. Começa a latir até ela voltar. Esse cão pastor é a dor. Quando nós nos equivocamos e estamos caminhando num sentido ruim, pernicioso, prejudicial, a gente recebe a bênção da amiga dor. Para dizer que aquele caminho está equivocado. Refaça, reflita, reconstrua. E aí a gente para e respira. Nós estamos vivendo um momento da humanidade permeado de muita dor, muitas despedidas,
muitos desencarnes, muita saudade. Estamos vivendo uma pandemia provocada pelo novo coronavírus e suas diversas variantes. Mas nesse momento de muita dor, nós temos tido tantas notícias de atitudes, de comportamentos, de práticas altruístas, mostrando que nós temos esperança. A humanidade tem esperança. Pessoas que em gestos, muitas das vezes que parecem pequenos, fazer compras para um idoso, para que ele não se exponha, dar carona a um idoso que precisa se vacinar, fazer uma promoção de recolhimento de cestas básicas para as pessoas que perderam as suas frentes de trabalho, para que elas não passem fome, para que seus filhos não passem fome, e tantas outras práticas. Pessoas que cantam nas sacadas dos seus apartamentos para trazer alento. Tantas e tantas práticas. E os professores que estão fazendo, dando aula para os alunos, dando material, ajudando, incentivando, minimizando as perdas. São tantas práticas altruístas em gestos pequenos. Ninguém está escalando o Monte Everest, ninguém está indo para uma batalha internacional. É ali, no seu espaço de vida. E é no nosso espaço de vida que a gente pode e deve agir. Fora também do contexto de pandemia, dentro de outros quadros de dores, a gente pode observar como amar é viável. Quando a gente vê a reportagem de uma escola que está no meio de uma comunidade que está tendo um tiroteio, o que um professor faz? Ele pega um violão, se abaixa no corredor, manda todo mundo ficar abaixadinho e toca e canta. Essa atitude desse professor vai fazer o tiroteio parar? Vai acabar a violência? Vai trazer a paz mundial? Não. Mas vai trazer alento para aquele momento tão traumático. Com a mensagem: eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Eu sou o seu professor. Eu estou aqui com você no trabalho da educação. Que a educação também é um ato de amor. Então nós vamos observando como em qualquer situação nós podemos ser mensageiros da paz, mensageiros do bem. Nós podemos externar as virtudes que já conquistamos. A virtude da paciência, a virtude que nos dá a capacidade de ouvir, de refletir, de fazer uma ponderação mais suave. A virtude de olhar o outro sem colocar ele na nossa caixinha de certo e errado. A virtude de aprender a não julgar, entender, não compactuar com aquela atitude perniciosa, mas também não julgar e condenar o outro como não tem jeito. Tudo evolui. Tudo evolui. Nós estamos, conforme diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, são nossas referências de estudo, a doutrina espírita é a nossa referência de estudo, por isso que a gente apresenta essas questões. A questão 132, quando trata do objetivo da encarnação, fala: realizarmos a parte que nos cabe. Nós estamos aqui para evoluir, para nos melhorar, realizando a parte que nos cabe. Então o processo evolutivo é conduzido por nós. Nós temos as rédeas. Realizando a parte que nos cabe e realizando bem ao outro, nós também nos beneficiamos. É uma via de mão dupla. Eu dou e recebo. Então eu sou o condutor do meu processo evolutivo. E posso aproveitar os recursos, os elementos que me são oferecidos. Temos como base nosso Senhor Jesus Cristo, as suas orientações para um comportamento mais altruísta, mais empático. E nós podemos observar que esse comportamento pode e deve estar presente nas diversas situações. Vamos pensar nas nossas redes sociais. O que a gente compartilha? Que tipo de conteúdo a gente compartilha?
Quantas pedras virtuais nós não estaremos jogando, já teremos jogado, divulgando situações em que as pessoas equivocadas foram flagradas. Que direito nós temos de compartilhar e jogar mais dor na história daquela pessoa? Eu apenas compartilhei porque me mandaram. Não. Não cabe mais colocar no outro a responsabilidade da nossa escolha. Nós vamos refletir. O que eu estou compartilhando? Com o que eu estou me envolvendo vibracionalmente? Então, quando a gente pensa em compartilhar uma situação infeliz de uma pessoa, a gente precisa se lembrar que a gente está fazendo um apedrejamento virtual. Lembram da história da mulher adúltera que, ao ser apedrejada, o que Jesus fala? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Quando lhes apresentam a situação a Jesus, quando a situação é trazida para ele, ele faz. Tá bom, vocês querem apedrejar? Ok. Mas joga a primeira pedra quem estiver tranquilinho na consciência. E ninguém joga. Então, que a gente também reflita que desenvolver virtudes também é responsabilizar-nos pelas nossas escolhas. Eu gostaria de ser flagrada numa situação de equívoco e ter essa história divulgada de ponta a ponta do planeta, na velocidade quase que da luz, e todos me apontarem o dedo, sem saberem por que eu cheguei àquela situação, o que me levou, o desespero, a falta de orientação, falta de referências. Então, sem que a gente saiba o contexto, a gente julga e condena. Então, meus irmãos, virtudes são desenvolvidas através de um processo de escolha, de decisão, de esforço, de aprendizado. Que Jesus possa nos envolver nessas nossas escolhas. Que nós possamos pautar a nossa vida na sensibilidade daquilo que me atinge, que também pode atingir o meu irmão. As virtudes não vêm por decreto. A partir de hoje, todas as pessoas vão ser boas, altruístas, generosas, dado aquilo que lhes sobra. Não. Desenvolver virtudes vem de um processo de amadurecimento espiritual. Então, que nós possamos abraçar esse caminho sem uma postura farisaica, de podridão por dentro e brancura por fora. Que possamos desenvolver as virtudes internamente, uma de cada vez, porque uma vai puxando a outra. Realizarmos o nosso trabalho, ficarmos felizes com o resultado, mas sem nos acharmos a pessoa mais importante. Sem achar que só o nosso trabalho é bem feito. Existem formas e formas de fazermos o bem. Então, meus queridos, que Jesus nos abençoe, nos inspire a sermos cada dia mais pessoas mais focadas na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Que possamos ficar em paz, acerenar a nossa alma, pacificar as nossas emoções. Que nós possamos, nesta caminhada, nos apoiar, nos abraçar, nos acolher, nos respeitar e seguir em frente. Deus, soberanamente justo e bom, nos oferece auxílio e amparo. Vamos encerrando aqui as nossas considerações. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, pela receptividade. Façamos a nossa prece. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de refletirmos. Muito obrigada, Senhor, pela Tua base de amor, de luz que nos traz a esperança para caminharmos, para seguirmos em frente, acreditando que cada dia é um dia muito importante. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. É o dia da nossa escolha. É o dia em que vamos nos esforçar mais para sermos mais calmos, mais pacientes, mais generosos,
para olharmos mais para nossas necessidades e tratá-las com respeito, com atenção, para termos condições de olhar para o outro também com o mesmo respeito, com a mesma atenção. Ajude-nos, Senhor, sustenta-nos nessa caminhada e que possamos continuar cada vez mais, um dia de cada vez. Fica conosco, Jesus, e nos ajude para que também nós possamos escolher ficar contigo. Que assim seja. Obrigada a todos e um beijo no coração.